Usar o pregador desta manhã para trazer a mensagem à tua amada igreja, à tua amada noiva, que são os meus irmãos. Em nome de Jesus, que as nossas mentes agora, que os nossos corações agora estejam cativos à palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, eu quero deixar hoje o tema dessa mensagem, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Lucas, o médico amado, ele vai escrever o Evangelho de Lucas, e ele vai escrever o livro de Atos dos Apóstolos ao destinatário, o seu amigo Teófilo. E ele vai relatar as coisas que Jesus fez aqui na terra. Lucas, o médico amado, está escrevendo ao seu amigo Teófilo aquilo que Jesus fez aqui na terra. E no decorrer dessa mensagem, no capítulo 1, Lucas já começa a declarar que Jesus, ele ressuscitou. Diga comigo, ressuscitou. Jesus não está morto, Jesus está vivo, e Jesus está aqui nesta manhã, porque ele disse: onde 2 ou 3 estivessem reunidos no seu nome, ali estaria. Jesus está aqui, ele ressuscitou, e eu quero dizer para você: você tem a vida eterna, você não vai morrer, a sua alma tem a vida eterna com Jesus Cristo. Glória a Deus. Aplaude o Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias e glórias ao Espírito Santo de Deus. E ele começa a dizer, Lucas, o médico amado, começa a relatar que Jesus ressuscitou e 40 dias esteve com os apóstolos, festejando, explicando as coisas do reino de Deus para os apóstolos. A Bíblia diz que eles também comiam, Jesus comia com os apóstolos. Deus ressuscitado entre nós. Nós servimos um Deus que tudo pode. Você tem o Espírito Santo de Deus, você tem o poder de Deus, você tem a vida eterna. E eu quero dizer nesta manhã que você é precioso demais para Deus. E aqui no começo do culto, os louvores, sendo usados pelo Espírito Santo de Deus, já começaram a entoar sobre o poder de Deus. O Espírito Santo, ele traz a mensagem do jeito que ele quer, conforme ele quer, porque ele é o Senhor. E essa igreja vai zelar pela palavra, essa igreja vai zelar pelo louvor, porque somos e temos o Espírito Santo de Deus. 40 dias explicando a tua amada igreja as coisas do reino de Deus. Eu não sei a sua idade, eu não sei quantos anos você tem, mas Jesus tem falado com você. Jesus, ele tem ensinado as coisas do reino de Deus. E ele começa dizendo: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. E no versículo 8, eu quero que todos leiam comigo. No versículo 8 ele começa dizendo: vamos lá. Mas vocês receberão poder. Vamos falar todo mundo juntos? Mas vocês receberão poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Você tem o Espírito Santo. Jesus, elevado aos céus, ele declara para os seus apóstolos que viria sobre nós o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Esse Deus maravilhoso conosco, que nos traz alegria, que nos traz amor, que nos traz mansidão, que nos traz a paz que excede todo o entendimento humano. Esse Espírito Santo de Deus que está dentro do nosso coração, do nosso corpo, que traz as vitórias, os milagres de Deus para mim e para você, porque nós somos a noiva de Cristo. E daqui a pouco o noivo está vindo para o casamento.
É importante que você, como noiva, esteja preparada para o recebê-lo e assim estar com ele para sempre. E esse Espírito Santo de Deus, esse Espírito maravilhoso, que quando a Ana ministrou aqui, quando o Beto ministrou aqui, eu já senti a glória de Deus nesse lugar. Essa casa sendo enchida pelo poder do Espírito Santo. E Jesus está dizendo: e vocês receberão o poder. Mas pastor, que poder é esse? É o poder, meus irmãos, que está no livro de Gálatas. Vamos abrir lá agora, Gálatas, capítulo 5. Vamos entender esse poder. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 16. Gálatas, capítulo 5, vamos lá para o 22. Gálatas 5, 22. É esse poder do Espírito Santo que eu quero orientar a amada igreja de Jesus sobre o fruto do Espírito Santo com vários gomos, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que contra essas coisas não há lei. Jesus está dizendo para mim e para você que não é apenas o poder de você orar pelos enfermos e eles sejam curados. Não é apenas você dizer uma montanha, se move montanha daqui para lá, e a montanha vai mover. E não apenas também, que quinta-feira estávamos aqui, era o término ali, a gente estava com a caixa para fazer o projeto de vida 2026, e começou a chover muito aqui na quinta-feira, mas nós estávamos determinados a ir para o Monte Pomários. Não é somente também esse poder, que quando nós oramos aqui, pedimos a Deus para baixar chuva, e chegamos lá no monte, subimos em pé enxuto, não choveu. Glória a Deus. Amém. Caetano estava comigo, o pastor Otan estava comigo, e levamos aquela caixa ali com um projeto de vida de 2026 e oferecemos a Deus. Ou seja, você ora, Deus, Ele faz o favor de escutar a sua oração. Você pede a Deus, chova, chove. Você pede a Deus, agora não precisa chover mais, e Ele também escuta a sua oração. Mas não é sobre esses poderes que eu estou dizendo, que o poder principal é o amor. O apóstolo Paulo, na carta dos Coríntios, ele começa a dizer: ainda que eu tenha o dom de profetizar, ainda que eu tenha o dom de falar em línguas estranhas, mas o maior dom é o amor. Isso está faltando nas igrejas de Jesus Cristo, o amor. Eu sei que nos últimos dias, infelizmente, o espírito demoníaco tem entrado dentro das igrejas de Cristo para causar divisão, para causar discórdia, mas o apóstolo Paulo está nos alertando que o maior dom não é o dom de pregar, não é o dom de curar, não é o dom de profetizar. O maior dom é o dom do amor. Como você tem tratado o seu próximo? Como você tem tratado o seu semelhante? Dentro da igreja, uma coisa, mas e lá fora da igreja? Como é? Como que é o seu trabalho lá fora? Você é cristão só aqui dentro da igreja, ou você também é cristão lá fora? Porque Jesus está dizendo: e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em Samaria, até os confins da terra. Você é a testemunha viva de Jesus Cristo. Temos que carregar o nome de Jesus 24 horas, não somente dentro da igreja aos domingos, às quinta-feiras, mas todos os dias, 24 horas para o Senhor, glorificando, enaltecendo o seu nome. Você é testemunha. E hoje eu tenho visto pastores, evangelistas, pregadores pregaram errado. Poder de Deus, pastor, é quando eu pego o meu paletó, a unção do paletó, e joga entre os irmãos, e vai caindo cada irmão igual dominó.
Isto não é poder de Deus. Poder de Deus, pastor, é quando eu vou soprar. Vou pegar esse microfone, os irmãos vão estar de pé, eu vou soprar, e os irmãos vão cair no chão. Isto não é o poder de Deus. O poder de Deus é amor com o teu próximo, com o teu seu semelhante. O poder de Deus é você ter empatia, se colocar no lugar do próximo. O poder de Deus é você ter mansidão, é você ter domínio próprio para aquele que está te agredindo, aquele que está te caluniando, aquele que está te dando tapa na cara. Você ter o domínio próprio e não revidar, e você dizer para ele: eu te amo em Cristo Jesus. Isso é o poder de Deus. Não é essa palhaçada que está aí, a unção do caicai, a unção do riso, parecendo que a igreja de Cristo é um verdadeiro circo, cheio de palhaços. Isso não é o poder de Deus. O poder de Deus é amor, é paz, benignidade, bondade, domínio próprio. Não sei se vocês tiveram acompanhado, mas eu tenho visto como o diabo tem usado pessoas, e o diabo vai usar pessoas, seres humanos, para querer tirar eu e você do foco com Deus. Muitas das vezes imaginamos o diabo chifrudo, grandão, com um rabo bem grande, entrando dentro da igreja, na rua, nos carnavais aí. Não. O diabo, ele vai usar pessoas, porque ele é um ser espiritual, e ele vai usar pessoas para tirar você, eu, do foco que Deus tem para nós. Essa semana entrou-se um jovem na igreja, entrou-se um jovem na padaria em Ribeirão das Neves, e esse jovem de aproximadamente 16 anos de idade, 15 anos de idade, ele já chega atirando em sua ex-namorada, e quem estava perto dela também morreu, matou 3 pessoas. Eu não sei se vocês viram essa reportagem. A polícia ainda está tentando provar que foi o ex-namorado, ainda está sendo averiguada essa informação, mas que a pessoa entrou lá, a pessoa sendo usada pelo diabo, e saiu atirando dentro da padaria e matando 3 vidas dentro da padaria, Ribeirão das Neves. Em Brasília, um jovem de 16 anos sai no braço com um rapaz de 19. O rapaz de 19, 1,90 m, e o rapaz de 16 anos em torno de 1,60 m, 1,65 m. O rapaz de 19 anos, um fortão, que fazia musculação, tomava bomba, hormônio, mas ele começa a socar a cara do menino de 16 anos, e não aparece ninguém para separar. Começam a brigar os dois, e o rapaz de 16 anos em Brasília sofre traumatismo craniano. Fica hospitalizado no hospital lá em Brasília, aproximadamente 13, 14 dias, e ontem recebi a notícia: foi embora, faleceu, morreu. Mas se essas pessoas estivessem com o Espírito Santo de Deus, não teria acontecido tais atos. E nós somos a testemunha de Jesus Cristo para ganhar almas. Agora começa aí a festa da carne. Eu moro ali no bairro Santa Teresa, eu vejo cada coisa, meu irmão, que é só o poder de Deus mesmo para nos encorajar, né, Cíntia? Eu vejo cada coisa, porque se eu não estiver no Espírito e eu for para a carne, aí eu vou me complicar todinho, Beto. É por isso que a Bíblia diz: andai em Espírito. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você: andai em Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Porque quem está na carne não pode agradar a Deus, mas quem está no Espírito, esse sim agrada a Deus. Vamos lá, vamos aproveitar, vamos para Gálatas 5,16. Gálatas capítulo 5,16. Você, como amada igreja de Jesus Cristo, a noiva de Jesus, que você possa andar em Espírito,
Porque o diabo tem usado pessoas para matar, roubar, destruir, para destruir famílias, destruir casamentos, deixar o papai e a mamãe chorando lá no velório, lá no enterro. É uma dor imensurável, que nunca mais vai ver o seu filho que está sendo enterrado hoje, que foi enterrado ontem. Mas o diabo tem ceifado, porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Vamos lá, Gálatas 5,16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes de a prevenir, os tais coisas praticam, não herdarão o reino de Deus. Quem está na carne não vai poder herdar o reino de Deus, vai ficar fora. Mas o fruto do Espírito é, qual que é a igreja? Vamos lá. Amor, versículo 22, leiam para mim. Mas o fruto do Espírito é? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quem está na carne, a Bíblia está dizendo, não vai poder entrar no reino dos céus. É por isso que Jesus chega para os seus discípulos estavam impedindo de vir as criancinhas abraçar Jesus, e Jesus diz para os seus discípulos: não impeça elas de vir a mim, porque dos tais ela é digna de entrar no reino dos céus. Irmãos, nós temos que ser como crianças, porque a criança ela é pura, a criança ela é pura. Então nós temos que ser como crianças, para que nós possamos entrar no reino de Deus. É uma música até do David Miller, Roberto, que diz: quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me dependente e deixo simplesmente de crer. Temos que depender totalmente de Deus, ser como crianças, para que possamos entrar no reino dos céus. Pessoas oraram, ontem caiu um toró, prejudicou o carnaval aqui de Belo Horizonte, que mal começou. Caetano está rindo, né, Caetano? Chova mais, tem que chova mais. Rebolando lá, né? Caetano está rindo, né, Caetano? Rebolando nu na porta das igrejas, agora pula debaixo de chuva. Pula debaixo de chuva. Ai, relâmpagos e trovoadas. Amada igreja de Jesus Cristo, continue orando, porque Deus está escutando a sua oração. Aleluia. O pré-carnaval ontem já foi frustrado. Oh, glória. Amém. Se você continuar orando e Deus trabalha a seu favor, Ele vai continuar abrindo as comportas do céu. Aleluia, glória a Deus. Deus trabalha a seu favor. Amém. Lembra-se do profeta Elias? Senhor, mande fogo dos céus. Deus mandou fogo, queimou 50 soldados de uma vez. Depois veio outra tropa, mais 50. Aí depois veio outra tropa, pediu o profeta com humildade: homem de Deus, desce aí do monte, por favor, homem de Deus. Aí esse sim, desceu do monte e não pediu que caísse fogo do céu.
Sabe o que é isso, irmãos? Intimidade. Sabe o que é isso? Relacionamento com Deus. Quando nós temos relacionamento com Deus, Deus ele começa a trabalhar a seu favor. Amém. A Bíblia diz, o salmista diz que agrada-te do Senhor, pois Ele satisfará os desejos do seu coração. Começa a agradar a Deus, que tudo que você pedir para Deus, pode ter certeza, Ele é Pai, Ele vai fornecer para você. Agrade a Deus. Começa a agradar a Deus, que você vai ver os milagres de Deus descer sobre a sua vida. Ele abre os céus, Ele abre as comportas dos céus. Espírito Santo, que Jesus está dizendo no livro de Atos capítulo 1 versículo 8, recebereis o poder. Terceira pessoa da Trindade é o próprio Deus em nós. E eu quero dizer para vocês que maior é o que está dentro de vocês, que é o Espírito Santo, do que o que está no mundo. Vocês têm o Espírito Santo de Deus. É por isso que vocês têm vencido as tentações, as tribulações, as provações. Você tem o Espírito Santo, que é maior do que o que está neste mundo, nesse sistema diabólico. É esse poder que Jesus está dizendo. Pastor, poder de curar? Glória a Deus. Deus cura. Poder da pessoa largar seus pecados e dizer assim, agora eu só quero Jesus. Amém. Esse poder também. É o poder, irmãos, que Jesus está dizendo para mim e para você, do fruto do Espírito Santo. Infelizmente, Beto, eu vou em várias igrejas, eu fico vendo confusões daqui e dali. Falta o que? O amor. Renato Russo tentou até cantar sobre o amor, mas não conseguiu. Ele tentou explicar sobre o amor, mas não conseguiu, porque não tinha intimidade para com Deus. Quem pode explicar sobre o amor é você, porque você tem o Espírito Santo de Deus. Vamos para João, Evangelho de João 16, versículo 7. Evangelho de João 16, versículo 7. Diz assim: mas eu lhe digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Versículo 8: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim; da justiça, porque eu vou para junto do Pai, e não me verão mais; do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Espírito Santo, nosso Consolador, que vocês possam orar por esses pais que perderam, e essas mães que perderam os seus filhos por motivos fúteis, motivos banais. Isso é, irmãos, o que a gente fica sabendo, hein? Quando você liga a televisão, liga o rádio, isto é quando nós ficamos sabendo. Mas tem casos que a gente nem sabe, mas que está acontecendo. Então que você, como igreja, testemunha de Jesus Cristo, ora para que o Consolador, o Espírito Santo, venha trabalhar nas famílias, no papai e na mamãe que perdeu os seus filhos por motivos banais, fúteis. Que o menino passou, jogou um chiclete no outro. Mas além disso tem mais coisas. Não foi só o motivo do chiclete. Existia mais coisas ali. Vamos orar pelas famílias. Vamos testemunhar Jesus Cristo nas nossas vidas. Eu costumo dizer aqui que o seu testemunho de vida vale
bem melhor do que você falar aqui 5.000 palavras de pregações e não viver o Evangelho. É por isso que nós temos que viver, dar testemunho do Evangelho, para que as nuvens de testemunhas possam ver nas nossas vidas que nós somos verdadeiros cristãos. E esse poder, esse Espírito Santo que habita em nós, foi o mesmo Espírito Santo que Isabel, já sendo velha, e Zacarias, sendo já velho, estéreis, o próprio Espírito Santo fez que Isabel engravidasse de Zacarias e tivesse o profeta João Batista, o precursor de Jesus. O próprio Espírito Santo que mandou o seu anjo Gabriel ir ao encontro de Maria, a Virgem Maria, que foi mãe de Jesus Cristo aqui na terra, uma mulher virgem que não tinha coabitado com homem algum e nem com José. Foi esse Espírito Santo de poder, o qual a ciência ela não vai explicar, o qual as leis físicas não explicam, porque é sobrenatural. Deus está além da ciência, Deus está além das leis físicas. Esse mesmo Espírito Santo, ele vai engravidar Maria, a mãe de Jesus Cristo aqui na terra, o qual não manteve relação sexual com homem nenhum. Poder do Espírito Santo. A Virgem Maria. Pastor, como engravidou? Pelo poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Eu já vi milagres. Eu já presenciei milagres do Espírito Santo de Deus na minha vida, na vida da minha esposa, no meu casamento, aqui dentro dessa igreja. Eu já vi o Espírito Santo de Deus fazer vários milagres. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque nós servimos um Deus que tudo pode, o Deus do impossível. Amém. Aplauda o Senhor, aplauda Ele. Glória ao Pai, glória ao Filho, glórias e glórias ao Espírito Santo de Deus. É esse Espírito Santo que Jesus está dizendo. Amados, apóstolos, noiva de Cristo, discípulos de Jesus Cristo, amados irmãos, Jesus, ele disse: eu estou indo para o Pai. E ali 2 anjos falaram para aqueles varões. Vocês estão vendo ele subir? Esse mesmo Jesus que estão subindo, vocês verão ele descer e buscar a sua amada igreja, que somos nós. Poder de Deus. Você não veio aqui à toa, não. Você veio aqui porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui. As nossas vidas têm que estar direcionadas e conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Lembra-se de Jesus na tentação do deserto? Diz a Bíblia que Jesus foi conduzido pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo, após Jesus ter sido batizado pelo profeta João Batista, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Assim tem que ser as nossas vidas. Deixa Deus direcionar a sua vida. Cuidado com as emoções, senão vai atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Não haja por emoção. Evangelho não é emoção, Evangelho é realidade. Esse Evangelho aqui, Evangelho de Jesus, é renúncia. É você dizer não ao pecado e dizer sim para Jesus. Não brinque com esse Evangelho, porque esse Evangelho é o poder de Deus. Infelizmente tem muitas pessoas brincando com esse Evangelho. Não brinque, porque a palavra de Deus ela é poderosa. Então essa é a mensagem nesta manhã para mim e para você. Maior é o que está dentro de você. E sabe quem está dentro de você? O Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor. Vamos ficar de pé.